nele. E nós queremos sim, Senhor, essa alegria. Levanta as mãos e fala assim: Senhor, eu quero te louvar nessa manhã. Eu quero te agradecer porque você me trouxe aqui, Jesus. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero buscar o teu querer cada dia mais na minha vida. Vai falando isso para Ele, vai louvando a Ele sem medo nessa manhã. Porque quando a gente começa a louvar, Jesus vai curando os nossos corações. E nós vamos cantar essa música, acreditando na presença de Jesus no nosso meio. Que Ele está já aqui no nosso meio. Que você louve Ele de todo o teu coração. Que você não percas mais tempo em tua vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã, porque o que passou, passou. E hoje é o presente. E saiba que é um presente de Deus. E por isso que você está aqui, meu irmão e minha irmã. Por isso louve Ele, mesmo diante das tribulações e da tempestade da sua vida. Quero falar para Ele: Jesus, eu quero te louvar nessa manhã. Fala para Ele, repete comigo: Jesus, eu quero te louvar sempre mais e mais, porque eu sei que estás comigo, Senhor, porque eu sei que estás aqui. Amém? Quero louvar-te sempre mais e mais. Então vai louvando Jesus e fala: Jesus, tira no meu coração
vai encontrar. Às vezes a gente acha que decidiu vir ao encontro, decidiu ouvir a palavra de Deus, mas na verdade foi o Senhor que nos trouxe aqui. Na verdade, o Senhor está nos dando mais uma chance. E eu sei que o melhor a intenção do nosso coração, nós às vezes não conseguimos sozinhos. Aí é preciso pedir que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso auxílio, venha nos ajudar. É preciso que nós abrimos o nosso coração e dizemos: Espírito Santo, eu ouvi, eu estou aqui, eu fiz a minha parte. Porque ninguém vai fazer a sua parte não, meu irmão. A parte que te cabe é sua, que você fez. E agora abre o seu coração, que também faz parte do seu. E fala para o Espírito Santo vir te ajudar a ouvir a mãe. Fala para o Espírito Santo: hoje eu quero ouvir da minha mãe, hoje eu quero aprender. Espírito Santo, vem me ensinar, Espírito Santo. Eu estou aberta a tudo que você tem para mim neste dia, neste retiro, neste encontro. Venha mudar meu coração, enviar o teu Santo Espírito, venha me fazer novo. Eu não quero, eu não posso sair daqui como eu entrei. Envia, Senhor, e dê um coração melhor. Vai fazer essa simples oração do jeito que você sabe, com a mão no seu coração, e vamos cantando. E dessa canção nós vamos fazer também o nosso coração. Amém? Conheço o coração, nosso humilde e sereno, que louva Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Às vezes no meu peito bate o coração da terra, amado, sem vida, aqui dentro em minha terra. Não quer saber de amar, quem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Amém. Vou chamar o Padre Cláudio agora, estender as nossas mãos sobre ele, pedir que Maria tenha intercessão dele nessa manhã, em todo esse retiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos. Queria começar esse momento fazendo a consagração a Nossa Senhora. Eu sou o Padre Cláudio Santana, lá do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio. Tenho uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu queria fazer esse pedido, que a gente pudesse se voltar para a imagem da nossa mãe, que a gente pudesse iniciar e consagrar todo esse retiro aos seus cuidados.
pensamentos, preocupações. Colocamos toda essa comunidade brasileira aqui diante do teu cuidado, sobre a tua intercessão. Cuida de nós, zela por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode sentar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, para iniciar esse momento, eu queria dizer o quanto estou feliz de estar aqui. Eu já tive em outros momentos aqui nos Estados Unidos falando, mas esse momento é um momento mais especial porque eu estou diante de irmãos, de conterrâneos, pessoas brasileiras, e para mim é um motivo muito especial e feliz conhecer a vida de alguns de vocês, poder estar lembrando a vida de fé de vocês aqui, mesmo distante do seu país. A nossa fé, o nosso Deus, ela não é vencida. Amém? Amém. Eu queria iniciar esse momento partindo com vocês a história de uma santa que um dia eu conheci. Um certo dia, uma mulher chamada Paquita foi criada como escrava. E essa mulher passou pela mão de 3 famílias. Em 2 delas, essa mulher trabalhava muito. E de fato ela era tida como uma escrava. Mas aconteceu que quando ela foi transferida, na 3ª família teve a oportunidade de tê-la, a Santa Paquita ficou muito preocupada, que assim que ela chegou naquela família, todo mundo tratava ela de uma forma diferente. E ela, a vida inteira, eu fui tratada de uma forma, e agora eu sou tratada de uma outra forma. Bom, aquela mulher já não precisava mais fazer duros trabalhos, ela tinha um prato, ela sentava para comer na mesa, e tudo aquilo era muito novo. Mas na mente daquela mulher, ela pensava, eu quero descobrir porque esse povo me trata diferente. Gente, dentro de poucos dias, ela descobriu que todo mundo tratava ela daquela forma, porque aquela família era uma família católica. E naquele mesmo dia, ela foi levada à igreja. Gente, ela foi tomada de um amor e de um zelo pelo Senhor, que no primeiro dia que ela foi à igreja, ela disse, eu não posso sair daqui sem receber o batismo. E foi justamente isso que aconteceu. Aquela mulher que era antes uma escrava, começou a entender das coisas de Deus, e como ela já não era mais escrava, já era livre, ela teve a oportunidade de servir a esse Deus. Foi quando ela dedicou toda a sua vida à vida consagrada e foi trabalhar num convento. Quando ela chegou no convento, gente, lá na Itália, ela ficou com a pior tarefa. Aquela mulher foi trabalhar na portaria, naquele lugar desprezível onde quase ninguém passava, ou em que você tinha que passar o dia inteiro para atender um telefonema ou atender uma pessoa que fosse chegar. Mas, em determinado momento, aquela congregação iria receber a visita do cardeal mais importante de Roma. Ele ia chegar às 2 horas da tarde, e as freiras todas estavam preparadas para recebê-lo às 2 horas. Qual foi a surpresa? Que o cardeal chegou 12:40, ou seja, muito tempo antes. E quem recebeu o cardeal mais importante de Roma? Aquela santa simples que era escrava. Mas naquele momento ela começou a conversar e foi conversando. De repente, quando uma freira consegue ver de longe e percebe que o cardeal mais importante de Roma tinha chegado, ela reúne todas as outras irmãs e fala, vamos nos adiantar, porque o cardeal está lá com a santa, com a Paquita, vai que ela fala alguma coisa de errado, vai que ela fala alguma besteira. Gente, e as irmãs então saíram
se ajeitaram e foram correndo encontrar o cardeal. Quando chegaram lá, o cardeal rindo com a irmã, e o cardeal então falou: olha, agora eu queria te fazer a última pergunta. E diante de todas as irmãs, o cardeal perguntou àquela simples jovem que era escrava, disse: me diz uma coisa, a gente conversou tanto, mas você não me diz, o que você faz aqui nesse lugar? E aí imediatamente veio a resposta, sem pensar, ela respondeu: o que eu faço aqui é algo tão importante quanto aquilo que o senhor faz lá em Roma. Aí as irmãs: ah, meu Deus, eu sabia que ela ia soltar uma pérola, ai meu Deus, eu sabia. De repente, o cardeal, muito bom humor, disse: então me diga, o que você faz aqui que é tão importante quanto aquilo que eu faço lá em Roma? E aquela santa, jovem, simples, olhou nos olhos daquele cardeal e disse: aqui eu faço a vontade de Deus. Amém? Amém. Queridos irmãos e irmãs, não importa onde Deus nos coloca, não importa que nós somos chamados a fazer, o importante é a gente entender o que é preciso ser feito. Eu preciso que você diga para a pessoa que está do seu lado, diga para esse irmão: irmão, você precisa fazer a vontade de Deus. Diga para ele assim: o mais importante é fazer a vontade de Deus. Como Nossa Senhora. Olha só, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se você vai saber me responder, mas eu cresci a vida inteira ouvindo falar mal de Nossa Senhora. Chegou um momento que eu precisei dar um passo. Qual era o meu passo? Eu precisava mergulhar na Bíblia, eu precisava entender o que a Bíblia dizia, porque dentro de mim havia uma pergunta: por que a Igreja Católica venera tanto essa mulher? O que a Igreja Católica enxerga nessa mulher que é tão especial? Porque cada vez mais os santuários estão lotados, cada vez mais as pessoas buscam correndo a sua intercessão. É de se questionar por quê que a Igreja Católica se interessa tanto por essa mulher. Por que a Igreja Católica pensa, louva, venera essa mulher? Sabe, irmãos, quando eu era pequeno, na minha escola, eu o tempo inteiro eu era chamado. Eu era chamado daqui para ali, porque os nossos coleguinhas falavam mal, criticavam, até que me incomodavam. Até que um dia eu fui diante do padre e disse: pai, estão fazendo isso, mas um dia eu vou levar o meu amigo Jean lá, e ele vai responder. E o padre olhou para mim e disse: não, você está errado. Você não precisa responder a ninguém, mas você precisa conhecer. Sabe, mas aquela palavra daquele sacerdote mudou a minha vida, porque eu entendi que eu precisava conhecer mais a Deus, que eu precisava conhecer mais as coisas de Deus. E é claro, esse retiro vai te dar uma base de toda a história da salvação, do plano salvífico de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Aí ninguém vai sair daqui dizendo: olha, aqui tem essa passagem, olha aqui. Não, a gente sabe, a gente vive a nossa fé com muito carinho, com muito amor, mas eu quero garantir a você: no final desse retiro, você vai sair daqui com um coração muito tranquilo sobre o amor, sobre a fé, sobre os costumes da igreja e sobre o que a Bíblia fala a respeito de Maria. Para a gente entender, é necessário, é claro, que a gente entenda todo o projeto de Deus, como Deus havia pensado o mundo desde o início. Porque quando nós falamos em história da salvação, nós estamos falando desde o momento que Deus saiu do anonimato, se revelou, gerou, criou o homem, e todos os profetas, patriarcas, todos os homens e mulheres que se levantaram para construir uma história, desde o antigo até o novo povo de Deus, que somos nós. Quando nós falamos de entender o projeto de Deus, é interessante que a gente use a Bíblia. Eu queria que você pegasse nesse primeiro momento e visse comigo, comprovasse qual foi o plano de Deus que envolvia Maria. Está escrito.
lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Por favor, pode fazer a leitura. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gente, é importante, se você trouxe papel, vai anotando direitinho, porque isso fica pra gente depois. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Página 1495. Vai dar uma cola só dessa vez, tá bom? Gálatas, capítulo 4, versículo 4. 1495. Gálatas 4, versículo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia diz assim: Senhor, me perdoa. Eu vou tomar vergonha na cara e vou comprar uma Bíblia. Ok. Gente, vamos lá. Por favor, Gálatas 4, 4. Vamos ouvir a leitura. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Vamos ler juntos? Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Amados, o plano de Deus, o plano do Pai, envolve a Maria. É a palavra que está dizendo. Quando Deus quis que o seu Filho viesse e se encarnasse, o Pai pensou em alguém. Ele queria que ele tivesse uma mãe. E essa mãe é Maria. E justamente a igreja se utiliza de uma outra passagem. Você só anota, senão a gente tem muitas passagens. Você anota, eu vou pedir que o nosso amigo leia. A igreja se utiliza dessa passagem para falar a respeito de Maria, que foi prenunciada desde todos os tempos. Diz a palavra lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Diz a palavra. O Senhor me criou como primícia de suas obras. Desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, essa palavra, a igreja, se utiliza para dizer de Nossa Senhora, que foi pensada antes de toda a criação. Quando a gente entende, por exemplo, o plano de Deus, a gente vai entender todo o desenvolvimento da história, inclusive da criação. Para não quer adiantar, mas nós sabemos que Deus criou os anjos para que fossem os seus colaboradores. E a gente sabe que uma parcela desses anjos se rebelaram contra o Senhor. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê dessa revelação, que está diretamente ligada a Nossa Senhora. Eu queria que você pegasse comigo agora Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20. Só anota, você pode anotar, Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Diz a palavra de Deus. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Neles foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove Deus fazer habitar nele toda a plenitude.
através do próprio sangue da cruz, na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e no céu. Você está entendendo que, a partir da teologia de João, nós sabemos, com o hino cristológico, essa carta aos Colossenses, que Jesus ele não é uma criatura, o Senhor é o próprio Deus, ele veio de Deus. Mas ele está falando, sim, no hino cristológico, a respeito não só da missão, que o Cristo paga a preço de sangue, mas, a princípio, o meio pelo qual Deus escolheu foi que ele viesse, na plenitude dos tempos, habitar aqui o mundo por meio de uma mulher. O mais interessante é que, enquanto Deus, Jesus, se manifesta ao mundo, ele foi pensado, diz a palavra, o hino cristológico, para que ele viesse por meio de uma mulher. E esse mesmo hino nos atesta que essa mulher foi pensada antes de toda a criação. Para quê? Para ser o veículo da salvação. Em primeiro lugar, a gente deve pensar justamente como nós estamos fazendo esse percurso, e o Padre vai fazer um pequeno resumo desde o início. O Pai sonhou com a humanidade reconciliada. Nós sabemos que Deus criou tudo em perfeição, mas por causa do pecado, por causa da nossa queda, da queda dos nossos pais, nós sabemos que houve uma grande inimizade. E Deus, na plenitude dos tempos, percebe que somente enviando o seu Filho, ele haveria de reconciliar o mundo consigo mesmo. Eu queria abrir aqui uma parte, e vou voltar, não vou me alongar. Não sei se vocês se lembram daquela intercessão de Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Vocês lembram disso? Isso é fantástico, porque Deus ia destruir por causa da iniquidade daquele povo. Abraão se levanta e diz: Senhor, não destrói a cidade, por favor, Senhor. Se tiver 50 justos, o Senhor não destrói a cidade? E Deus falando com Abraão, ele vai dizer: olha, eu não vou destruir. E Abraão, importunando o Senhor, vai dizer: Senhor, e se tiver 45? E Deus: não vou. Senhor, se tiver 40, se tiver 40 justos, o Senhor não vai destruir, porque eu disse: não vou destruir. E Abraão insiste com Deus, dizendo: olha, se tiver 35, se tiver 30, se tiver 25, até o momento que Deus já está cansado, mas Deus nunca se cansa. E Abraão então diz: Senhor, se tiver 5 justos, o Senhor não destrói a cidade? E Deus diz: assim eu falei, se você achar 5 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Nós sabemos a história. Sodoma e Gomorra foram destruídos porque não haviam 5 justos. E isso já é prefiguração para aquilo que vai acontecer no livro de Jeremias, quando o profeta se levanta para dizer, lá no capítulo 37, dizendo: se houver apenas um justo, o Senhor não vai destruir Jerusalém. Nós sabemos o que aconteceu. Jerusalém foi totalmente devastada. E o que fica para nós? Não houveram 5 justos em Sodoma e Gomorra. Não houve um justo para que Jerusalém não fosse destruída. O próprio Deus, o Pai, disse: a única forma de eu salvar esse povo é enviando o meu Filho, para que ele se faça homem e a partir daí haja um justo, para que todo o meu povo seja salvo. Interessante a gente notar que esse plano perfeito de amor foi pensado pelo Pai, e escolheu a figura daquela mulher simples, aquela jovem, o grande segredo para que tudo isso acontecesse de uma forma tão linda. É por isso, falando isso para vocês, eu queria voltar a essa pergunta que nós fizemos no início desse encontro, dessa primeira palestra: por que a Igreja Católica dá tanta ênfase, respeita e venera tanto essa mulher? Olha, amados irmãos e irmãs, eu tenho algumas razões. A primeira delas, para dizer para você que Maria foi a cumpridora da palavra de Deus. O primeiro ponto de partida que a gente tem para responder essa pergunta é dizer justamente isso. É tão acalentador para o meu coração saber que a palavra de Deus pode ser vivida. É tão acalentador saber que tudo aquilo que a gente luta, que a gente pena para fazer, para cumprir, houve alguém que foi capaz de viver com intensidade. Você sabe que a gente vive
cada dia uma luta atrás da outra. A gente sabe que para ser cristão, para ser filho de Deus, para seguir a Bíblia, para seguir a vontade de Deus, a gente soa. Soa ou soa? E muito, na verdade. E a gente faz um esforço, que muitas vezes, eu não sei se você já chegou a esse ponto, ou se você conhece alguém que desanimou e disse, olha, não dá para mim, eu vou ter que abandonar tudo. A gente encontra muitas pessoas que se cansam do caminho da cruz, que se cansam de servir a Deus, mas por outro lado a gente tem a representação de uma pessoa que viveu, gente, como a gente vive, e que cumpriu a palavra de Deus. É por isso que a Igreja Católica exalta a figura daquela mulher, porque tudo que Cristo pediu, tudo que o Senhor desejou que nós vivêssemos, aquela mulher em plenitude consegue viver. Eu quero que você abra o seu coração nesse ponto, para que a gente tenha a partir de hoje uma nova visão sobre Nossa Senhora. A gente tem que desfazer aquela imagem de Maria só lá no altar, dela que ela é intocável. Querido, Nossa Senhora, ela viveu como nós vivemos. Nossa Senhora, ela participou da vida, ela sentiu dor. Nossa Senhora, ela teve aflições. Agora eu quero que você guarde isso que o Padre vai dizer. Talvez isso seja algo mais importante desse primeiro momento. Você sabe, quando a gente entra para a igreja, a primeira coisa que a gente pensa é: opa, o que Deus vai me dar? Assim, eu vou para a igreja, agora eu vou usar um texto, vai ser o meu amuleto, vai dar tudo certo agora, eu vou dar um passo, vou encontrar o melhor trabalho, eu vou ter paz na minha casa. Não é assim que muitas pessoas pensam. Então a gente pensa isso. Mas na verdade, quando a gente entra para conhecer Deus, quando a gente entra para viver com o Senhor, a primeira coisa que a gente tem que falar é: Senhor, o que eu posso te dar? Senhor, o que o Senhor vai tirar de mim? Sabe, amados, como que a gente imagina uma mulher dessa, que foi predita desde o Antigo Testamento, que foi pensada pelo coração de Deus, que foi amada pelo Senhor, porque a palavra Maria, na tradução hebraica, significa a amada. E Deus a amou acima de todas, escolheu, porque havia muita graça naquela mulher, ela transbordava da graça de Deus. E aqui eu quero que você entenda, como alguém tão transbordante de Deus passou por tanta privação, como Nossa Senhora sofreu tanto, mesmo sendo amada. Isso significa, amados irmãos e irmãs, que a minha vida, que a vida da Senhora, que a vida do Senhor, que a vida de cada um de nós deve se assemelhar à de Nossa Senhora, porque as pessoas às vezes não entendem. As pessoas pensam que seguir a Deus é ter uma vida sem sofrimento. As pessoas pensam que seguir o Senhor, seguir o caminho de Deus, vai te livrar da dor, da morte, da frustração. E quando a gente olha para Nossa Senhora, que talvez foi a mulher mais amada pelo Senhor, nós vemos que a vida dela é traçada pela dor, pelo sofrimento, pelos desafios. Nossa Senhora precisava se desinstalar de um lugar para outro, e a todo momento ela tinha que seguir, ela precisava andar, ela precisava prosseguir. A vida de Nossa Senhora, apesar de ela ser a mulher mais amada, foi a única preservada do pecado, mas foi alguém que experimentou a dor. Sabe, amados, esse momento é um momento que a gente deve entender aquilo que Deus quer de nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: na sua vida de fé, você também vai experimentar a dor. Como Maria, que foi agraciada. Como Maria, sejamos fiéis. Segundo, amados irmãos e irmãs, segundo argumento pelo qual Maria é tão engrandecida e exaltada pela Santa Igreja, é porque existe uma profecia que a Igreja cumpre. Aquilo que está escrito lá no Cântico de Maria, quando ela diz: todas as gerações hão de me chamar bem-aventurada, todas as gerações hão de me chamar bendita. Quando a igreja exalta Maria, quando a igreja enaltece e tem um carinho pela mãe do Senhor, porque ela quer cumprir a palavra de Deus. Se Maria havia dito isso lá no Antigo Testamento: olha, eu serei engrandecida e haverá uma geração que me proclamará bendita e feliz. Isso significa que nós, católicos, não estamos fazendo nada além do que cumprindo a palavra de Deus. Ou seja, ela profetizou, ela falou o que ia acontecer e nós estamos aqui cumprindo. Eu quero dizer para você, porque às vezes a gente fica assim com medo, né? A gente vai para um lugar, a gente vai para outro, as pessoas
pode imaginar, então não tenha medo de usar o seu cordãozinho, a sua imagem de Nossa Senhora Aparecida, o seu texto. Não tenha medo de rezar o texto. Eu quero dizer para você, quando eu vou fazer minha caminhada, gente, lá no Brasil, a primeira coisa que eu faço é pegar meu texto. Eu não saio sem o meu texto. Eu não quero saber o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, mas eu estou, enquanto caminhando, rezando o meu texto. Você pode ter a mesma sensação, você pode viver da mesma forma, porque quem primeiro louvou a Maria foi o próprio Deus. Está escrito lá em Lucas, que diz, mas Nossa Senhora disse, o poderoso olhou para a minha humildade e me exaltou. Ele fez grandes coisas em mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, tudo que a gente faz enquanto Igreja Católica é somente continuar aquilo que o próprio Deus fez. Eu quero dizer para você que o Novo Testamento tem várias passagens sobre Maria, muitas delas falam a respeito da missão e da vida. Mas quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vai perceber que Maria foi prefigurada. Gente, o que é a prefiguração? Ou seja, é um acontecimento que aconteceu, bem redundante, foi um marco que aconteceu no passado, e que aquele marco queria fazer luz, ou seja, queria mostrar algo que iria acontecer. Desde a profecia de Isaías, quando dizia o profeta, eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Nós ouvimos essa leitura toda a missa de Natal, lembra? Ou seja, foi uma profecia do Antigo Testamento que dizia respeito ao Novo e que ia se cumprir na figura de Maria. Então, existem várias imagens, várias mulheres do Antigo Testamento que dizem respeito a Maria. Desde a primeira de todas as mulheres, que foi Eva. Eva é a imagem de Maria, justamente porque ela foi a mãe de toda a raça. E Nossa Senhora, por outro viés, ela é mãe de todos os filhos de Deus na realidade espiritual. Nós temos a imagem de Ana, de Sara, de Ruth, de Abigail, de tantas mulheres que tiveram traços. E a gente lembra daquela canção do Padre Zezinho, que dizia, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. E justamente o contrário, aquelas mulheres foram tendo traços, ou seja, algo no Antigo Testamento foi sendo marcante para que desembocasse na figura de Maria. Profecias, posturas. Nós não podemos esquecer da intercessão de Esther, aquela rainha que foi, viu, claro, a cilada do Amã, aquele homem pérfido que queria matar todo o povo hebreu. Aquela rainha se levantou, arriscou a sua própria vida e foi interceder ao rei que não matasse, não devastasse aquele povo. Nós não podemos esquecer de tantas figuras que marcaram o Antigo Testamento e que são incorporadas na mesma missão de Nossa Senhora. O cântico que a Ana, lá no Antigo Testamento, cantou foi quase o mesmo cântico que Maria disse quando viu a sua prima Santa Isabel. Sabe, amados irmãos e irmãs, nós temos um caminho lindo para fazer durante esses dias e Deus hoje quer falar conosco de modo especial por meio de uma profecia que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Gênesis, capítulo 3, 14 e 15. Gênesis, capítulo 3, Gênesis 3, 14 e 15. Vamos ler juntos? E tem a Bíblia da Maria, fica mais fácil, né? Gênesis capítulo 3, de 14 a 15, diz a palavra de Deus. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e feras dos campos. Andarás de rastro sobre o teu ventre,
e comerás o pó de todos os dias de tua vida. Vocês, versículo 15. Sabe, amados irmãos e irmãs, essa mulher que foi predita não é outra a não ser aquela que trouxe o Filho de Deus ao mundo. Não está escrito Maria vai pisar a cabeça da serpente. Mas se você percebe muito bem, Jesus não diz isso também lá na boda de Caná, mas ele diz, mulher, ainda não chegou o momento. Jesus diz na alta da cruz, mulher, eis aí teu filho. Ou seja, a própria palavra de Deus fala de que aquela que foi escolhida haverá de pisar a cabeça da serpente. Quero dizer para você o seguinte, quando Deus permitiu que o anjo que foi criado para o bem, ou seja, todo mundo sabe que Lúcifer, ele foi gerado para ser um ajudante do Senhor. E nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que quando Lúcifer ele quebra esse contrato, ele quebra a aliança, no fundo ele diz, olha Deus, eu não quero hoje mais fazer a tua vontade. Eu vou fazer aquilo que eu desejo. Sabe, amados, alguém que foi criado para servir se rebela contra o Senhor. É por isso, justamente, que o diabo tem tanto ódio de Maria. Porque enquanto alguém que foi criado justamente para aquele serviço específico diz não ao plano de Deus, por outro lado nós temos a imagem de uma pessoa tão simples que diz, faça assim, segundo a palavra. E é justamente por causa dessa santidade, dessa simplicidade, que Deus a eleva e diz, você vai pisar na cabeça da serpente. É interessante a gente notar que, por um lado, a gente tem uma negação ao projeto de Deus. Por outro, a gente tem uma negação aos projetos pessoais. Quando Maria diz o sim, ela morre para tudo que ela pensava, para tudo que ela tinha construído. Você imagina, Márcio? Maria, ela não quis mais viver para ela. Ela tinha sonho. Ela tinha um noivo. Ela amava aquele noivo. Mas ela avaliou tudo e disse, no final das contas, eu te amo, José, mas eu amo ainda mais você. Aquela que foi fiel, pela sua simplicidade, haverá de pisar a cabeça da serpente, ela vence pela sua simplicidade, porque ela decidiu, gente, não mais viver para ela mesma. Que Deus nos abençoe nesse primeiro momento e nos conceda essa graça de encontrar a mesma imagem. O Padre vai fazer só esse resumo para que você entenda. Tudo que nós estamos falando, ponto por ponto, Maria foi pensada no plano de Deus. Maria foi prefigurada desde o Antigo Testamento. Quando nós lemos o hino cristológico lá em Colossenses, isso vem reafirmar que Maria era um meio de transporte da salvação. Ela, pelo seu sim, quebra e destrói todo um arcabouço criado pelo inimigo, justamente para nos fazer vislumbrar a salvação de toda a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ter um intervalo agora. Pode falar. Nós vamos ter agora um intervalo de 10 minutinhos, para vocês irem ao banheiro.